meus amores, voltei para nossa segunda aula de português, tá bom? Estamos recordando o nosso capítulo 2 da apostila, lembram? Então agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre dois pontos, aspas, travessão, verbos de sende, discurso direto e discurso indireto. Então vamos começar assim. Quando eu uso, professora, dois pontos, aspa e travessão. Então, as aspas e o travessão são sinais de pontuação usados para eu indicar a fala de alguém, certo? Então, quando alguém vai falar, tem que ter ou aspas ou o travessão. E os dois pontos? Os dois pontos é um sinal, de pontuação que nós usamos para introduzir o diálogo. Então, antes da fala do personagem, certo? Eu vou colocar os dois pontos para introduzir a fala. E aonde que eu uso? Onde eu uso, professora, isso que você está me dizendo? Eu uso em textos, em histórias, textos, onde tem um narrador que ele vai apresentar a voz do personagem. Então, eu chamo de discurso direto. Então, quando o texto que eu vou ler apresenta aspas, ou travessão, ou dois pontos, é sinal de que ele é um discurso direto. Por quê? Porque o narrador, ele apresenta fielmente. Quando o personagem vai dizer, aparece ali os dois pontos, o travessão e a fala do personagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Na própria apostila, na página 66, tem aqui um trecho da Chapeuzinho Azul, do conto Chapeuzinho Azul. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Todo mundo gostava dela, a sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Vocês estão vendo que o narrador está falando, certo? Essa roupa era de veludo azul e a menina não tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo na vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou-a e disse, e aí tem dois pontos, e aí vem o travessão, porque é o que a mãe disse. Chapeuzinho, leve essa torta de amoras para sua avó, como você sempre faz. E aí tem outro travessão. Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. Porque é uma fala entre a mãe da Chapeuzinho e a Chapeuzinho, certo? E aí esse verbos de sende, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, normalmente, antes da personagem falar, existe aqui, olha, um dia sua mãe chamou-a e disse. Então, antes dos dois pontos, tem um verbo, que significa o quê? O verbo de sende quer dizer que é um verbo do dizer, que é alguma coisa que ela vai dizer. Então, pode ser, a mãe disse, a mãe falou, a mãe reclamou, a mãe gritou. Algum verbo nesse sentido que vai expressar o que a pessoa quer dizer. Tá bom? Isso nós só usamos, estou falando com vocês, quando nós usamos apenas no discurso direto, tá? Que é onde eu uso aspas, travessão, dois pontos, os verbos do dizer, aí eu uso esses sinais de pontuação. Já no discurso indireto, é quando o narrador ele interfere na fala do personagem. Então, ele apresenta com as próprias palavras, então não tem travessão, não tem aspas, só tem o personagem explicando todo o texto. Então, eu vou ler aqui para vocês um exemplo também. Na página 68, Princesa Linda Laço de Fita. Esse trecho aqui, olha, sempre foi linda, vestiu roupas lindas e morou num quarto lindo, de um castelo lindíssimo, no reino de Flex. Passou a vida na janela perto desse quarto. Recebeu visitas de príncipes que vinham de muito longe e de bem perto também para pedi-lo em casamento.
Mas, sendo linda como era e muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Com o passar dos anos, os príncipes cansaram-se deste papo furado e desistiram de pedir em casamento. Hoje em dia, ela já está bem velhinha, ainda linda, uma linda velhinha, sozinha, na janela, espera algum príncipe passar e parar para conversar. Vocês estão vendo que nesse texto não tem uma fala de um personagem, é o narrador apenas contando a história. Então nós falamos que este é um discurso indireto, porque não aparece os sinais de 2 pontos, não aparece a fala de um personagem, não tem travessão, certo? Então vocês entenderam a diferença de discurso direto e discurso indireto, e quando eu uso 2 pontos, o travessão, e os verbos descende, que é aquele que antecede os 2 pontinhos, quando alguém vai dizer alguma coisa. Tá legal? Então, um bom dia para vocês e até a próxima aula, tá bom?